esposo, de ser submissa ao seu esposo. Só quem, nossa, agora deu um sonho. Só quem está cheio do Espírito Santo, só o homem que está cheio do Espírito Santo, que pode amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, isso não pode sair da nossa cabeça. Você fala assim, quando vier no seu coração assim, eu não consigo, você diga assim, peraí, mas se eu estou cheio, se eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, porque estar cheio ou ser cheio do Espírito Santo, eu não vou entrar nessa doutrina agora, mas isso é coisa que acontece todo dia. Isso é coisa que acontece todo dia. O Espírito Santo, ele te enche para a obra, para o trabalho na obra. O Espírito Santo te enche para você ser sujeito ou submisso, ou amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E o Espírito Santo te enche para que você continue a caminhada com Cristo. Isso é constante. Mas ele mesmo fala no 18 assim, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher-se do Espírito. Tem muita gente, irmãos, que tem bloqueado Deus na vida dele. Ele tem rejeitado a voz do Espírito. Aí ele usa o argumento que é difícil. A minha esposa é muito difícil. Você não conhece a minha esposa. Ou ela diz assim, você não conhece o meu marido. Aí eu digo assim, você não conhece a voz do Espírito. Porque é isso que o texto está dizendo. A instrução, ela só vale para quem está cheio do Espírito, para quem se deixa encher pelo Espírito. Vai ser impossível. Você acha como que acontece quando a sua esposa ou quando o seu esposo chega em casa nervoso por alguma coisa que aconteceu no trabalho, cansado, irritado por algum motivo da rua, que ele não deve, mas às vezes acontece. Como você acha que você vai agir com sabedoria, com entendimento sobre tal assunto, sobre tal acontecimento, se você não está cheio do Espírito Santo? Você vai quebrar o pau. E vice-versa. Então, nós não podemos esquecer disso, quando vier na nossa mente. Como eu vou ser sujeito ao meu esposo, como Cristo é a igreja? Quando eu estou cheio do Espírito. Nunca esquece do versículo, capítulo 5, versículo 18. E marido, como que eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Se eu deixar o Espírito me encher, se eu estiver cheio do Espírito. Porque isso não é obra nossa. Esse amor, essa entrega, essa sujeição, ela já não é mais do homem, mas ela é da ação do Espírito Santo de Deus no homem. Se o homem não deixar, ele não consegue. Se a mulher não deixar, ela não consegue. Mas vamos continuar o texto. Eu só queria dar essa palhinha sobre isso, para que, quando vier essa dúvida na sua cabeça que veio na minha, você lembre, eu só vou conseguir se eu deixar o Espírito Santo atuar na minha vida. Versículo 25. Eu vou ler do 25 ao 33, porque infelizmente o nosso relógio, ele voa. Maridos, ou melhor, eu vou ler pausadamente. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado por lavar das águas, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada um a sua esposa, a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Somente até aí. Quando eu estava lendo esse texto, eu fazendo uma pesquisa sobre esse amor, sobre esse amor que o marido, porque o texto fala assim, maridos, amem cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, nós maridos cristãos, nós temos que lembrar como Cristo amou a igreja. Se esse versículo não te chamar a atenção para você buscar entendimento em Deus, ou buscar ler a palavra de Deus, e lembrar como Cristo amou a igreja, relembrar, você não vai ter esse entendimento de como você vai amar a sua esposa. O amor, eu estava fazendo como eu disse, uma pesquisa sobre essa palavra, esse amor que está nesse texto, não todas as palavras amor, mas o que está no texto, e os estudiosos dizem que
Os escritores, se fossem os escritores clássicos daquela época, eles teriam 3 opções de amor. Eles teriam o amor eros, que é o amor, a palavra é essa, exótico, o desejo do homem pela mulher, ou vice-versa. Ele poderia usar esse amor em relação ao esposo e esposa. Ou ele poderia usar o amor philos, que é o amor de amizade, o amor que está no seio da amizade, no seio da família. Mas Paulo não. Paulo usou o amor ágape. A palavra que ele usa, se você for no texto original, está ágape. Maridos, ame a sua mulher com amor ágape. O que é esse amor ágape? É o amor de Deus. É o amor que não mede esforços. É o amor que não tem, que ele não espera retorno do que ele faz pelo outro. É um amor que ele faz de tudo para satisfazer, para alegrar aquele que ele está amando. É o amor que Cristo teve por nós. Esse é o amor que Deus exige de mim e de você, homem, de você casado e de você que vai casar. Que você ame, que eu ame a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Um amor que não mede esforços. Quando você vê lá em 1 Coríntios, aquele texto que a irmã deu uma vez para nós pregarmos, em 1 Coríntios 13, 4, lindo texto, diz assim, esse é o amor ágape. Uma das características do amor ágape, porque na verdade ele não tem fim. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor, esse é o amor que Paulo relatou na carta dele, ensinando para nós como nós devemos amar nossa esposa. E esse foi o amor que Cristo amou a igreja. Mas qual que é a função desse amor? Ele diz assim no 26, para santificá-la, tendo purificada pelo lavar das águas, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível, ou inculpável, perdão. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Irmãos, se você analisar, se você ver, principalmente aqui, tem muita gente que convive um com o outro, todos nós temos, né? Como que os maridos têm amado a esposa, têm tratado ela de qualquer jeito, têm tratado com arrogância, têm tratado com impaciência, e se diz cristão. Essa palavra não serve para quem não é cristão, essa palavra é para cristão, e se diz cristão. Está aqui no púlpito, é um santo. Está dentro de casa, é um devil. Não, isso é sério, irmãos. Desculpa da expressão grosseira, mas é a realidade. É a realidade. Se nós não deixarmos ser cheio do Espírito Santo e obedecer, amar a esposa como Cristo amou a igreja, com esse amor ágape, com esse amor incondicional, com esse amor dado, vai ser impossível a família ser estruturada. Aí, na hora que você vai ter uma conversa, que você vê as conversas, as pessoas dizem que o mundo está horrível, que o mundo está conduzindo as famílias para o inferno. Yes, não é mentira isso. Mas a nossa convivência, ela está fora do mundo. Ela é instruída pela palavra de Deus. Então, se o que está acontecendo no mundo está acontecendo dentro do nosso lar, é porque nós não estamos fazendo conforme a palavra de Deus manda. Nem a mulher está sujeitando ao marido, como a igreja é suposta sujeitar a Cristo, e nem o marido está amando a esposa como Cristo amou a igreja. O texto é claro. Você pode ler esse texto 1 milhão de vezes, você pode virar ele avesso, que você não encontra mais nada nele, a não ser isso. Essa comparação sublime, mostrando quão valioso é a família, que ela é comparada com a igreja, mostrando como ela tem que ser santa, como ela tem que comportar, e muitos estão ao contrário.
e se diz cristão. Tem algo errado aí. Aí continua o texto. O 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um os maridos. Desculpa, irmão, que eu estou sem óculos e por falta de vergonha, que era pintar com ele. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Essa ideia de Paulo aqui não é uma ideia daquela pessoa que se ama a si mesmo no sentido egoísta, não. Daquela pessoa que se idolatra a si mesmo, não. Ele está usando essa comparação aqui, que a gente vai ver mais no final do texto, porque ele quer chegar lá em Gênesis, que ele vai chegar no 31, se eu não me engano. No 31. A intenção dele é o seguinte, ele diz assim no 29, no final do 28, quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Por quê? Porque ele está levando a relação, a comparação, lá de Gênesis, aonde a mulher foi tirada da costela do homem. Se ela faz parte do homem, se ela saiu do homem, como pode o homem maltratá-la? Seria como ele estivesse maltratando a si mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Como pode você tratar sua mulher com arrogância, com ignorância, como ela fosse a sua empregada, ou como ela fosse o seu objeto, sendo que ela é parte sua? É isso que Paulo está dizendo. Quando você vai lá, vocês não precisam abrir, eu ia pôr no papel, como o pastor tinha me dado ideia, o pastor Marcos, mas eu não consigo, eu gosto de ler. Em Colossenses 3, diz assim, 3,19, maridos, amem cada um a sua mulher e não a trate com amargura. E não a trate de qualquer jeito. Não a trate com ignorância. E o que a gente tem visto é totalmente ao contrário. As pessoas não estão tendo noção da forma que é esse amor que o marido tem que ter pela esposa. Quantas vezes a gente vê esposas reclamando pelos cantos? Eu já vi um monte. De marido crente. De marido obreiro. Não vou falar mais não, tá? Quantas vezes? As irmãs que estão na frente aí, sabem. As irmãs que conversam com a outra, sabem. Elas não acreditam que o marido é tão nice na igreja. Porque dentro de casa ele trata ela de qualquer jeito. E isso estava acontecendo na igreja primitiva. Isso estava acontecendo, tanto a carta aos Éfesos, quanto a carta aos Colossenses, são cartas que circulavam. Então, era para todos aqueles que tiveram a nova aliança, era para todos aqueles que eram convertidos. Por quê? Porque era assim o tratamento com as esposas. E não é assim diferente hoje. Nós, com tanto acesso ao conhecimento, nós, com tanta coisa boa da parte de Deus para nós, e se vê hoje, marido tratando a mulher de qualquer jeito, tendo uma vida dupla. Na igreja ele é uma coisa, em casa ele é outra. 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja. Ou seja, ele está dizendo, da mesma forma que Cristo sustentou a igreja, da mesma forma que Cristo, ele mantém a igreja, da mesma forma que Cristo ajuda a igreja no sentido de levar ela à santidade, da mesma forma que Cristo satisfaz a igreja, assim nós, homens, maridos, você tem que fazer para sua esposa. Tem marido, irmãos, não sei se vocês sabem disso, que dentro de casa, além do quebra-pau, é uma disputa. Ele põe a mulher para trabalhar mais que ele. Porque quer comprar outro carro, porque quer comprar outra casa, porque ele quer andar de roupa bacana, porque ele quer usar coisa que ele não pode. Aí a mulher trabalha igual uma escrava. E eu vou te falar uma coisa, marido, que você não vai gostar. Apesar que tem pouco aqui, mas o que tem tá bom. É para você e para mim mesmo. Obrigação de sustentar o lar é do esposo, é do homem. Obrigação de sustentar a mulher, de cuidar dela, tanto na parte material, quanto levá-la a ter prazer nas coisas de Deus, é do homem.
é do esposo. E não é isso que temos visto. Temos visto mulher trabalhar mais que homem. Isso está errado. Isso está errado. Isso está contra a palavra de Deus. A esposa, ela tem que ter tempo para cuidar dos filhos. A esposa tem que ter tempo para cuidar de si mesmo. A esposa tem que ter tempo para cuidar do lar. A esposa tem que ter tempo, na hora que você chegar em casa, ela está bonita em casa te esperando. E está ao contrário. As mulheres trabalham igual um cachorro o dia inteiro, desculpa. Ainda chega em casa, tem que arrumar a casa, e o maridão com o pé para cima no sofá, como se fosse o doutor. O bam, bam, bam. Aqui não é isso que está falando. Está falando que o marido tem que sustentá-la em todas as condições. Cristo sustentou a igreja pela metade? Tem alguma coisa na sua vida espiritual relativa a Cristo que foi pela metade? Não tem. Você pode procurar. Você pode revirar a Bíblia. Tudo que Cristo fez foi perfeito. Filipenses 2,8 diz que ele se humilhou e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Mas ele era Deus. Mas por quê? Por amor a nós. Pelo esse amor ágape. Ele estava sujeito ao Pai. Mesmo ele sendo igual ao Pai, ele estava sujeito ao Pai. Por isso que sujeição não é inferioridade. Agora, o amor que ele teve foi amor até a cruz. Para quê? Para fazer o pagamento perfeito por nós. A justificação perfeita por nós. Então, nós homens, nós não podemos tirar isso da nossa cabeça. Se eu não amar minha esposa como Cristo amou a igreja, eu estou contra a vontade de Deus. Não adianta. Você pode trazer seu filho na escola dominical, você pode vir na escola dominical, você pode orar 3 vezes por dia, você pode ler a Bíblia todo dia, 45 minutos, você pode dar 20% do seu dízimo, que a sua família vai ser desestruturada, que a sociedade vai ser ruim como está. Se nós não obedecermos essa palavra, se nós não amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, vai ser impossível da nossa família ser uma família feliz. Vou continuar o texto com o meu relógio, ele anda mais que os outros. Aí ele diz assim no 30, pois somos membros do seu corpo, ou seja, deixa eu voltar um pouquinho no 29 aqui, na parte B. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Aí ele vai e diz assim, no 31, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí ele chega onde ele queria. Por quê? Não tem como. É impossível você ser uma só carne. Você, Vanessa, ser uma só carne. Eu gosto de usar a pessoa assim para ficar mais fácil de eu falar. Ser uma só carne com o Marconi, se vocês não vivem esse relacionamento, se você não é sujeita a Cristo, ao seu esposo, como a igreja é a Cristo, e se o Marconi não te ama como Cristo amou a igreja, vai ser impossível os dois ser uma só carne. É impossível. Hoje você vê um bate-papo de um casal, as brigas dos casais, irmãos, não sei se vocês sabem, mas uma grande parte grande parte de divórcio é dinheiro. A primeira causa é dinheiro, depois, orgulho próprio, ou seja, a pessoa gosta mais dela do que do outro, e assim vai. Vou fazer a lista, não, porque vai faltar dedo. Mas o maior problema dos relacionamentos hoje é financeiro, sempre foi, não é hoje não, sempre foi. Mas qual que é a causa disso? Porque o casal que é suposto ser uma só carne, não é. A mulher quer uma coisa, o marido quer outra. O marido quer uma coisa, a mulher quer outra. O marido faz coisa escondida da mulher, a mulher faz coisa escondida do homem. Irmãos, quantos casais na América, que para mim, se tem alguém aqui, I'm sorry, mas não faz nenhum sentido fazer isso. Ter conta separado. Eu tenho a minha conta, minha mulher tem a dela. Eu tenho o meu dinheiro, ela tem o dela, ela faz o que ela quiser com o dinheiro. That don't make sense. Nenhum.
Você é um com a pessoa. Como que a pessoa já casa pensando assim, não, se não der certo eu separo. Isso não existe. Isso é totalmente contra a vontade de Deus. Claro, irmãos, vou só dar abrir uma aspa aqui. Tudo há exceção. Mas temos que entender que quando o casamento não dá certo, é porque os dois, ou um ou outro, ou os dois, não estavam andando conforme a vontade de Deus. Porque o plano primário de Deus é para o casamento ser eterno. Existem casos que a pessoa não tem opção. O marido não é submisso a Cristo, e ele bate na esposa, ele maltrata a esposa, já teve várias conversas, não teve jeito. É claro que ela não tem opção. Vai ficar falando com a irmã, vai ficar com ele até a matar ela? Não, claro que não. Mas isso são exceções. Mas esse ensinamento aqui, específico, ele é para quem deixa se encher pelo Espírito, para quem está cheio do Espírito. E quem está cheio do Espírito não maltrata a sua esposa. A esposa que está cheia do Espírito, ela não é insubmissa ao esposo. Ela não é uma esposa truncosa. Ela não é uma esposa que tudo que o marido fala, ela retrai. E pelo contrário, o marido que ama a esposa, como Cristo amou a igreja, a esposa vai ter prazer de ser sujeita a ele. A esposa vai ter gozo na alma de ser sujeita a um homem que está fazendo para ela como Cristo fez para a igreja. Quando você volta lá em Gênesis, no texto que Paulo cita, por esta razão, 31, né? Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Essa ideia de uma só carne é justamente porque a mulher saiu do homem. Então, quando os dois têm esse encontro matrimonial, eles são um só. Então, se existe no meio da gente, no meio de nós, essa relação onde tem coisa separada, que vive separado, que vive essa desunião, não esqueça, isso está fora da vontade de Deus. Porque ele diz assim eu passando o dedo na Bíblia, ele diz assim no 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então ele resume o ensinamento dele para o marido e para a mulher com essa condição, com essa simplicidade. Cada um ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. E cada mulher sujeita ao seu esposo como a igreja sujeitou-se a Cristo. Irmãos, uma coisa que eu vejo muito, que é muito feio e é totalmente contra Deus, é o que está dizendo aqui no finalzinho do texto. E as mulheres tratem o marido com todo respeito. O que mais tem visto é mulheres maltratando o marido, tratando o marido com falta de respeito. E não é só dentro de casa, é na rua, na frente das pessoas. Não é que o marido é um governante tirano, que você tem que respeitar ele no sentido como ele é um senhor da lei, não. É um respeito, porque você está, é como se fosse a Cristo. O 21 diz assim, sujeite-se cada um a Cristo, sujeite-se cada um ao outro, por temor a Cristo. Você está fazendo, é como se você estivesse fazendo para Cristo. Não é porque você tem medo do seu marido. Não é porque seu marido é o bambambam. Não, é porque você está fazendo como se você estivesse fazendo para Cristo. E a mesma coisa o esposo. Amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é tratar de qualquer jeito, não. Não é você enchendo ela de presente ou fazendo as vontades dela, que você está amando ela, não. Isso é bom, tá? Pode comprar uns presentinhos que elas gostam. Mas não é isso, não. É você tratar ela com dignidade, com respeito. É o homem levantar cedo e ir para o trabalho. É o homem sustentar ela em tudo. Muitas mulheres hoje estão desanimadas de vir na igreja, de orar, de ser serva de Deus, por causa da forma que elas têm visto o marido dentro de casa. Elas veem o cara aqui um santo. Ela vê o cara em casa como um carrasco. Ela não quer saber de Deus. E a função de levar a mulher a Deus é nossa.
Amém, irmãos? Então, ame, mas ame com esse amor ágape. Não ame com o amor que todo mundo tem, não. Ame com o amor que a Bíblia manda amar. Com o amor de entrega total. Que você vai ver. Você, homem, vai ver. A sua mulher vai ter prazer em ser sujeita a Cristo. A sua mulher vai ser outra mulher. Se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a Bíblia te garante que a sua esposa, ela vai te sujeitar com alegria. Agora, se você maltrata ela, se você trata ela com rancor, com amargura, com ignorância, ela vai ter o mesmo desejo de fazer com você e ela vai ter desgosto nas coisas de Deus. Mas se você amar ela como Cristo amou a igreja, ela vai ficar maravilhada. Ela vai ser sujeita a você como se ela estivesse sendo sujeita a Cristo. Porque ela está vendo a mesma sujeição, a mesma submissão sua a Cristo. Você diz, eu quero que minha esposa não é submissa. Mas você também não está sendo submisso a Cristo. Então, esse relacionamento da família, do esposo com a esposa, depende demais do marido. Não é que depende de tudo, mas depende demais. Eu tenho certeza que o marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, como diz o texto, que a esposa dele vai ser sujeita a ele, como se ela estivesse sendo sujeita a Cristo. Aí sim, aí nós teremos uma sociedade verdadeira, uma sociedade justa, nós teremos uma sociedade aonde todos verão a sua esposa e se alegrarão. Todos verão o seu esposo e se alegrarão. Por quê? Na vida dos dois vai ser visto Cristo. Hoje o que as pessoas menos querem é vir para a igreja, porque o menos que eles estão vendo é Cristo na vida das pessoas, e principalmente nas famílias. Infelizmente, o nosso tempo não dá para ir mais. Mas semana que vem, irmãos, nós temos mais 2 classes. Semana que vem nós vamos falar sobre os filhos, coisa rápida, porque nós só temos 40 minutos, e na última nós teremos o café, que vai, então quer dizer que o culto, como disse o pastor, no terceiro domingo vai começar o culto às 9. Por quê? Vai ser já a escola dominical com o culto, tudo engatado. Amém? Vamos levantar para nós orarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento de oração, por este momento, Senhor, de aprendizagem da Tua palavra, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos... Pai, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, porque esta palavra, Senhor, ela é instrutora, esta palavra, Senhor, ela corrige nós, mas esta palavra, Senhor, ela tem somente um objetivo, Senhor, fazer com que o Teu reino, fazer, papai, com que as famílias ficam fortes, fazer com que a sociedade fica forte, fazer, papai, com que os nossos filhos sejam filhos estruturados num lar santo, num lar cristão, num lar, ó Pai, aonde a esposa é sujeita ao esposo como a igreja é sujeita a Cristo, e num lar aonde o esposo ama a esposa como Cristo amou a igreja. Eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Abra, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós deixamos, Senhor, o Teu Espírito nos encher e que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai, e o Teu querer. É o que eu te peço, ó Pai, nesta manhã, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.